3 erros e 3 acertos na gestão enquanto gerente de enfermagem. Quer saber? Fica aqui comigo. O meu primeiro erro, gente, foi acabar expondo a minha equipe sem perceber, falando de todas as falhas para os outros gestores e às vezes para até conversando com alguns outros colegas enfermeiros. E aí você fala, mas como assim, Débora? Então nas reuniões de gestão, o que eu falava? Minha equipe não tá engajada, minha equipe tá trazendo muito atestado, tô tendo muitos resultados, olha, meu número de eventos adversos aumentou. Só que quando eu colocava esses números, quando eu colocava os dados, era o quê? Era na expectativa de falar, olha, Débora, faz assim, olha, tenta dessa forma, porque normalmente as pessoas que estavam já lá nesse cargo tinham mais experiência do que eu. Então eu acreditava que as pessoas, poxa, eram parceiros, eram meus amigos e estavam lá pra me ajudar, pra falar, não, vamos crescer junto, vamos fazer uma ótima gestão. E era ao contrário. Quando a gente tinha reuniões da diretoria, minha equipe era sempre a pior, minha equipe era sempre, não tá motivado, não traz resultado, a ponto das pessoas falarem, poxa, você não é uma boa gestora, o que você tá fazendo aqui? E eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, muito positiva, muito alegre. E aí um dia um colega meu olhou pra mim e falou assim, Débora, a sua felicidade está me incomodando. E outra coisa, a sua felicidade não é boa o suficiente. Aí eu fiquei super desanimada e falei, poxa, como assim? Porque se fosse tão bom, se você fosse tão boa assim, você conseguia trazer esses resultados para sua equipe ia ser uma equipe que queira participar de tudo, que era engajada, teria pensamento positivo, e a sua equipe não é assim. E naquele dia foi assim uma facada no fígado, sangrou horrores, mas eu entendi. Essa pessoa, ela fez isso pra me ferir. Ela conseguiu naquele primeiro momento? Sim, gente, ela conseguiu, porque eu fiquei o resto do dia super chateada, pensativa nisso. Mas sabe por que isso foi positivo? Porque naquele dia eu entendi que eu estava fazendo errado. Naquele dia eu entendi que eu estava expondo a minha equipe sem querer, sem perceber, e eu não fazia isso por maldade. Eu achava que todo mundo era bom. Então, cuidado com quem você compartilha seus sonhos, cuidado com quem você compartilha o que a sua equipe está fazendo. Às vezes a pessoa está te jogando um balde de areia nas suas costas e você não está percebendo, e você está se auto-sabotando, porque se a sua equipe não entrega bons resultados, é porque você não é um bom gestor ainda, é porque você tem processos para melhorar. Todos nós temos processos de melhorias, né? Mas assim, não dá para melhorar em tudo. Então, o que você pode melhorar hoje? O que você pode melhorar agora? E você fala, Débora, eu tive uma sacada com o que você falou e vou mudar nisso. Pensa nisso. O segundo erro, que foi assim, gente, absurdo que eu cometi na minha vida, foi o quê? Foi querer ser muito amiga de toda a minha equipe, foi querer ser muito parceira. Sabe aquela amiga de ir pro bar, tomar um suco, tomar uma cerveja, sair de final de semana, querer saber como é que tá a família, como é que tá os filhos? Então, eu cometi esse erro, sabe por quê? Porque na gestão que eu tive anterior, na parte assistencial, os meus gestores não eram próximos, né? Então era assim, ó, passa de manhã, bom dia, e aí tá aquela loucura, e às vezes o gestor volta, ó, você teve evento adverso, olha, você não fez isso, olha, você não fez aquilo. Então tinha muita cobrança e não tinha parceria, né? Não tinha aquela questão assim, o gestor sai com um enfermeiro ou com um técnico pra comer uma pizza. Não existia isso, e eu queria fazer um modelo diferente, eu queria ser assim, eu pensava, poxa, quando eu crescer, quando eu chegar nesse cargo assim que eu vou ser. E esse foi meu maior erro, porque é igual quando você não tem um filho, né? E você decide ter o filho, e aí você fala assim, poxa, tudo que eu não tive na minha infância eu vou dar pro meu filho. E aí você não sabe, você não põe limites na criança, né? A mesma coisa foi com a minha equipe, porque é uma comparação, gente, que é uma verdade. Então, assim, o que acontece? Eu não tinha limites, eu não falava não, tudo podia, tudo dava, a ponto que um dia eu dei folga para 2 pessoas, 2 enfermeiros, e um terceiro enfermeiro tava de folga, eu nem percebi. Chegou na hora do plantão, não tinha enfermeiro para trabalhar. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu fiz isso. E sabe o que foi pior? Porque no dia eu tinha umas 2 reuniões. Aí ficou referência, um coordenador que trabalhava comigo e eu de plantão, porque eu dei folga praticamente pros 3 enfermeiros de plantão. Isso é ser um bom gestor? Não, gente. Isso é não ter maturidade. Isso é não chamar a equipe pra conversar e falar, olha, não dá pra te dar folga hoje, ponto. Por esse e esse motivo. E vocês podem até explicar. E não é porque você é ruim, você tem que gerenciar ali o plantão, você tem que gerenciar o dia. Você não pode parar tudo que você tá fazendo pra estar de plantão. Você pode sim ajudar? Sim. Você pode cancelar uma reunião pra estar ali num dia difícil, naquele dia que é puxado, naquele dia que é corrido? Não só pode, como deve. A sua equipe tem que te ver atuando, mas não dá pra você fazer isso todos os dias, né? Então pensa comigo, você já cometeu esse erro? Esse erro é muito grave. E outra coisa, outro erro que eu cometi junto, né, linkado com esse, era de às vezes contar muito a minha vida pessoal, porque eu achava que realmente eram meus amigos e pai, tudo bem. E o primeiro dia que eu tive que dar uma advertência pra um funcionário, ele falou, poxa, mas ontem a gente saiu à noite, hoje você tá me dando advertência, você não é mais meu amigo? Então assim, não,
não, aqui eu sou o seu gerente, aqui eu sou responsável por você, aqui a gente tem que entregar resultados. E a advertência que você tá tomando não tem nada a ver com a pizza que a gente comeu ontem. Mas, infelizmente, não é todo mundo que sabe separar. Então, toma cuidado para que você não cometa esse mesmo erro. O terceiro erro que eu cometi ainda na gestão foi qual? Foi não saber o meu horário de entrada e saída no hospital. Por que isso? Porque quando eu assumi o primeiro cargo de coordenação, eu nunca tinha sido coordenadora. Então, eu precisava entregar muitos resultados, eu precisava melhorar muita coisa. Meu gestor, quando me contratou, falou, olha, você tem isso para entregar e você tem um mês. Então, eu não tinha horário para sair do hospital, eu só tinha horário para entrar, que era 6 horas, às vezes 5h30, porque eu gostava de chegar também muito cedo, mas eu não tinha hora para sair, então todo dia eu saía muito tarde. Isso começou a afetar a minha vida, começou a afetar o meu relacionamento em casa, minha vida pessoal, porque eu não tinha tempo de qualidade. Então, assim, começou a desmoronar tudo na minha vida. Até um dia, estando numa aula do MBA, o professor pediu para as pessoas levantarem ali, os gestores, os maiores problemas, e eu falei que eu não sabia mais como sair no horário, isso estava afetando a minha vida, e aí eu fiz um desabafo, e o professor simplesmente olhou pra minha cara e sabe o que ele falou? Você é uma péssima gestora. E eu olhei pra ele e falei, como assim uma péssima gestora? Imagina, ao contrário, eu tô lá todo dia, eu não saio de lá, eu vou de final de semana, eu vou de feriado. E ele falou, não, o gestor que é bom não tem que estar em cima da equipe toda hora, 24 horas, você tem que saber delegar, ensinar a sua equipe pra ela fazer. Ele falou, você tem que estar lá em momentos estratégicos, em momentos certos, na hora certa, no dia certo. Talvez você precisar ir um final de semana ou ficar um dia até mais tarde, um feriado, talvez sim, mas não é todos os finais de semana, não é todos os dias que você tem que ficar até mais tarde. Eu demorei muito pra entender isso, porque eu tive que fazer um trabalho aí de gestão, de saber delegar, porque eu era aquela pessoa que eu queria saber de tudo, eu queria saber todos os resultados, eu queria estar em cima, e isso me atrapalhou demais no início da minha carreira enquanto gestora, mas eu consegui, eu aprendi, eu evoluí e hoje eu tô num outro nível. Então toma cuidado para que você não cometa esse mesmo erro. Agora os meus acertos, gente, isso agora é extraordinário, tá? Eu tô olhando ali, gente, porque eu anotei passo a passo para não esquecer, tá? Então quais são os meus 3 acertos? Então o meu primeiro acerto ali na parte da gestão dentro de um hospital, qual foi? Então trabalhar em parceria com a minha equipe. E aí você fala, como assim? Então eu sou muito parceira dos meus enfermeiros, eu sou muito parceira dos meus técnicos, mas além disso, quando eu falo equipe, eu tô falando de equipe hospital. Eu não tô falando só dos seus funcionários, só daqueles que você é responsável. Então eu sou muito parceira com todos do hospital, com todas as áreas. Então desde a área comercial, administrativa, quanto a área que troca plantão comigo, centro cirúrgico, UTI, outras unidades. Por quê? Porque a gente depende dos outros, né? Você não consegue fazer nada sozinho. Tanto de resultados como de uma coisa simples. Poxa, dá pra segurar 5 minutos a passagem de plantão? Você tem que saber negociar, você tem que saber conversar. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então assim, eu sempre fui assim desde a parte assistencial, enquanto eu era enfermeira. E hoje como gerente não mudou, como coordenadora não mudou. Isso só me agregou valor. Isso só me trouxe empoderamento, posicionamento na instituição onde eu trabalho e para a minha equipe, porque eu ensino isso para eles. A gente tem que saber conversar, a gente tem que saber se posicionar. Não trate os outros da forma que você não gostaria de ser tratado. Não exponha a sua equipe na frente dos outros. Vai ter momentos que você vai precisar chamar para ter uma conversa em particular e falar, olha, você errou nisso, você errou naquilo, não é dessa forma que a gente trabalha, porque você é exemplo também para os técnicos, o coordenador e o gerente é exemplo para a equipe dele. Então assim, é um trabalhando em conjunto com o outro, então você tem que saber quando você fala, como você fala, a forma com que você fala. E não se esqueça, os seus colaboradores conhecem você muito mais do que você mesmo, porque às vezes a gente não se percebe, a gente não percebe da forma que a gente fala, quando a gente fala, e às vezes você precisa ter aquele funcionário que te chama e fala, poxa, olha, Débora, acho que não é assim, olha, eu acho que você não precisava ter falado assim, você não precisava ter me chamado a atenção na frente das pessoas. Então assim, eu já alguns momentos, alguns colaboradores já vieram conversar comigo por algumas formas que talvez eu tenha falado, ou que eu disse que a pessoa se ofendeu, e a gente sempre sentou, sempre conversou, sempre se alinhou, porque eu já cometi erros, mas a minha porcentagem de acerto tem sido grande. Então é isso que eu tô te passando assim. Então como você tem lidado com a sua equipe no dia a dia, como é que você tem lidado com os setores à sua volta? Não ache que eu trabalhando sozinho você vai alcançar todos os resultados, você pode chegar até um pouco mais rápido, mas junto você vai alcançar e vai fazer sucesso. Então não adianta você só correr o percurso e chegar lá, você vai chegar sozinho. Então pensa comigo, vamos crescer junto, vamos crescer engajado, vamos ser uma boa equipe para trabalhar. Você precisa ser uma pessoa que a equipe vai sentir falta de você. Então você não é
insubstituível, mas você precisa ser difícil de se substituir. Qual foi meu segundo acerto? Não ter preguiça. E aí você fala, como assim, Débora? Eu não tenho preguiça pra trabalhar, eu nunca tive. Então, eu vou te contar um exemplo de que aconteceu comigo. Eu ainda como coordenadora, foi no meu primeiro cargo de gestão, um dia eu cheguei na unidade umas 11h30 da manhã, o técnico falou pra mim, Débora, a paciente quer tomar banho, eu vou ter que deixar pro plantão da tarde, que trocava meio-dia. Porque ele falou, olha, eu não consegui dar banho, eu me enrolei, a paciente teve uma intercorrência, a enfermeira não tava no posto, e eu falei, não, você é só banho pra dar? Ele falou, só banho. Eu falei, pode deixar que eu dou banho. E até ele se assustou, eu fui, dei banho na paciente, e quando eu voltei, naquele dia eu tava usando privativo, porque eu tava cobrindo a UTI também. E quando eu voltei, meu tênis encharcou no banho. Como eu não tinha me planejado pra dar o banho, eu tinha ido de tênis, não tinha encapado, enfim, e eu voltei com aquele barulhinho tec, tec, tec. E eu cheguei na enfermeira e falei, olha, eu vou na minha sala, vou trocar de tênis, porque meu tênis molhou, dei banho na paciente, a única coisa que precisa é colocar a meia elástica nela. E aí, gente, eu lembro da cena até hoje, porque foi assim, como assim? A enfermeira olhou pra minha cara e fez isso. Você deu banho? Como assim você deu banho? E eu falei, olha, aí eu expliquei o que o técnico tinha falado, e a enfermeira ficou furiosa comigo na frente de todo mundo, porque aí tinha um outro enfermeiro já, e o técnico, inclusive, tava no posto, e ela falou, absurdo, como é que você deu banho? O técnico não se planejou, e ela ficou muito brava comigo na frente das outras pessoas. Eu falei, vamos fazer assim? Eu já dei o banho, passa o plantão e depois você passa lá na minha sala e a gente conversa. E eu expus pra ela por que eu tinha feito aquilo. O técnico me disse que tava precisando, a paciente queria tomar banho. Então o problema não era porque eu tinha que deixar pro outro plantão. A questão é porque a paciente queria tomar banho naquele momento e eu não tinha equipe ali, tava todo mundo ocupado. E eu não vi problema nenhum em ajudar. E até hoje eu não vejo problema nenhum. O que não dá é todos os dias eu parar o que eu estou fazendo pra ir fazer algo assistencial. Mas eu tenho que estar beira-leito, eu tenho que passar visita, eu tenho que ajudar. O dia que tá mais corrido, o dia que o hospital tá cheio, gente, eu tenho que estar lá, eu tenho que participar, eu tenho que conversar com o médico, eu tenho que ser presente pra minha equipe, né? Então seja presente pra sua equipe. O posicionamento daquela enfermeira, depois eu entendi, né? Ela viu de uma outra forma, ela viu que aquele técnico sempre enrola, aquele técnico não faz. Talvez estava certo, talvez sim, eu não sei. Mas a questão não era o colaborador, a questão ali era o paciente, era o que eu podia fazer para ajudar, né? Eu não podia esperar a paciente e trocar plantão, aí ainda esperar mais uns 20 minutos, meia hora até a pessoa pegar plantão para começar a dar o banho. A paciente ia ficar 1 hora esperando para tomar banho. Não permita que isso aconteça na sua equipe. Se for necessário cancelar uma reunião, cancele uma reunião, mas esteja presente, esteja colaborativa. Mostra para sua equipe por que você tá ali, que você faz a diferença, né? Que você não é só um coordenador, que você não é só um gerente, até uma referência também. Então você tá ali para ajudar, você tá ali para agregar, você tá ali para ensinar. Então se faça presente todos os dias. E o terceiro, me preocupar com a minha equipe. E aí você fala, mas como assim, Débora? Como se preocupar com a sua equipe? O que isso tem de positivo? Gente, vocês têm que perceber na equipe os mínimos detalhes. E aí, como assim? Então eu tenho que olhar pra minha equipe e ver que a equipe não tá bem sem ela me precisar me falar nada, porque eu conheço a minha equipe, porque eu sei o que tá acontecendo. Então eu tenho um costume hoje de tomar café com a minha equipe. Então como é que faz isso? Eu não marco com ninguém, eu chego no hospital, vou tomar café, quem tá tomando café eu converso. Às vezes eu chamo, quando normalmente eu tenho referência, às vezes é um momento que eu chamo referência pra conversar, pra discutir plantão, pra discutir algumas estratégias, mas eu sempre tento aproveitar a equipe que tá ali. E a equipe que trabalha comigo hoje, eu não chego e eles saem. Porque tem isso, né? Então, quando eu era enfermeira assistencial antes, quando chegava a coordenação, a gerência, a gente saía, porque a gente se assustava, porque eles não conversavam, né? E eu não trabalho dessa forma. Então, eu trabalho muito ali em cima, eu sou muito parceira. Eu tento entender o que tá acontecendo com a pessoa. Então, recentemente, eu tinha um técnico que, quando ele saiu da Copa, eu percebi que ele tava mancando. E eu perguntei por que ele tava mancando, e ele falou, Débora, machuquei o pé, não tô bem hoje. E aí, quando eu fui conversar com a enfermeira não tinha percebido isso. E ela não é ruim, gente, não é porque ela não quis perceber, ela tava ocupada, ela tava fazendo várias coisas quando ela dividiu a escala, o técnico talvez estava sentado, ela não viu ele andando, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque a gestão que tá fora da escala, que é o coordenador e o gerente, tem que ter essa percepção. Quem tá na assistência tá focado na assistência, ele não vai conseguir ter a mesma visão que você tá tendo, porque as preocupações são outras, as responsabilidades são outras. Então alerte a sua equipe quando você perceber essas coisas. Então no dia eu cheguei na enfermeira e falei, olha, tem como esse técnico ficar só com 2 pacientes ou mais próximo? Eu falei, por quê? Eu expliquei, ela falou, nossa, eu não percebi, Débora. Ela falou, dá até pra ficar fora da escala. E foi extraordinário, porque o colaborador ficou fora da escala aquele dia, não precisou nem assumir paciente. Então assim, o enfermeiro é ruim? Lógico que não, gente. O enfermeiro tava com um monte de coisa pra fazer, na passagem de plantão tava tentando prestar atenção, passou o médico na visita, então assim, ele não tinha como se atentar aí. Então tá na hora de você, enquanto gestor, abrir os olhos da sua equipe e falar, gente, olha, vamos fazer dessa forma, vamos dividir assim, talvez até na divisão da escala, dá uma olhada, discutir
discute com a sua equipe, olha, você acha que é interessante esse técnico ficar com esse paciente? Não é interessante trocar? Isso é uma coisa que eu também faço com a equipe, e às vezes eu também erro, às vezes eu quero trocar e aí o enfermeiro fala, não, Débora, olha, não dá por isso ou por aquilo, ou porque a estratégia que a gente tá usando é outra e não te passei, enfim, mas você tem que participar, você tem que se mostrar presente ali. E aí, junto com o terceiro, que é uma coisa extraordinária, que é a preocupação com a sua equipe, é você ter um filtro. E aí você fala filtro. O que é filtro, né? Então, um filtro é você ter uma pessoa que é intermediária ao seu enfermeiro. E aí, como assim? Então, tanto como coordenador ou como gerente, você tem que ter uma pessoa ali no meio, você tem que ter uma referência, ou então você tem que ter um enfermeiro assistencial muito bom, que você confia, que entrega os resultados, que tá com você todos os dias. Por quê? Porque às vezes, gente, você tá uma pancada, às vezes seus indicadores não tão bons, às vezes sua gestão não tá indo num resultado bom e a culpa não é sua, às vezes a culpa também não é da sua equipe, às vezes é muita mudança de uma vez só, e você sai tomando um monte de pancada, e se você não tiver um filtro ali, alguém pra você sentar, conversar e dar pancada também, porque às vezes a gente precisa dar pancada em alguém, você desconta tudo na equipe, e a sua equipe se desmotiva, você frustra as pessoas, ao invés de você engajar, você desmotiva, e aí aí você fala assim, mas como fazer isso, né? Então tem hospitais que tem cargo de referência, tem hospitais que não tem. Quando não tem, o que você faz? Pega aquele enfermeiro que você fala assim, eu vou desenvolver esse enfermeiro para esse cargo, porque o dia que eu sair, eu tenho que ter uma pessoa preparada para o meu cargo. Então foi uma coisa que eu sempre fiz desde quando eu iniciei como coordenadora, eu sempre tive essa visão. Eu nunca tive aquela visão limitada de que eu não vou ensinar, porque se eu ensinar vai que ele fica bom demais e ocupa meu cargo. Muito pelo contrário. Quem trabalha comigo sabe que a minha forma de gerenciar é outra. Eu trabalho como engajamento, eu tento todos os dias ensinar, estar próximo, eu tento desenvolver as pessoas para estar mais próxima de mim. E eu sempre tive a visão de que se eu sair da instituição onde eu trabalho hoje, eu vou ter pelo menos 2 ou 3 da minha equipe para indicar para assumir o meu cargo. Essa é a minha forma de gestão. E para mim é a forma correta, é a forma que eu tenho tido acertos. A equipe tá muito engajada, são resultados extraordinários e que eu sei que tem muita coisa para melhorar. Mas todos os dias decida evoluir 1%, né? Então ontem você evoluiu 1% do anteontem e assim você vai indo. E quando você menos perceber, você é um ser extraordinário, a sua gestão é excelente. Vai ter erros, lógico que vai, gente, ninguém é perfeito, mas também ninguém sai de casa para errar. Os erros acontecem, as falhas acontecem. O que a gente tem que entender é o que precisa melhorar no processo, né? E talvez o porquê que aquela pessoa talvez aquele dia errou. Será que o processo não estava bom? Será que aquela pessoa aquele dia não estava bem e você não percebeu? Então a gente tem que ter esse filtro, tem que ter essa percepção. Se você estiver assistindo esse vídeo nos nossos canais do YouTube, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E se você estiver nas nossas outras redes, curte, compartilha, passa para os seus amigos e também deixe seu comentário.